É um prazer muito grande estar com você neste início de 2010, nesta época, nesta era absolutamente diferente do planeta Terra e que nos coloca, todos nós humanos, diante de um cenário que nenhum ser humano antes de nós jamais viu, sonhou ou experimentou, mas que hoje faz parte do nosso cotidiano. E a gente tem que enfrentá-lo. E nós temos que aprender a ter mente, coração, espírito, inteligência e sabedoria para lidar com este tempo, com essa hora, com as coisas que estão à volta de nós. Foi por isso que eu escolhi compartilhar com você um texto que está no meu site, o www.caiofabio.com, chamado 10 princípios para ser bem-sucedido. Eu já o escrevi há algum tempo atrás, mas hoje, nesse início de ano, eu quero lê-lo para você e comentá-lo com você. São 10 princípios simples para quem deseja ser bem-sucedido na vida, segundo o Evangelho, segundo o Espírito de Jesus. Primeiro princípio: creia que a sua vida cumpre um propósito divino na Terra. Se você não acreditar que você existe para cumprir um propósito divino na Terra, todo sucesso seu será o antissucesso do ponto de vista de Deus. Para que a gente seja bem-sucedido do ponto de vista de Deus, a primeira coisa a acontecer é crer que a nossa vida cumpre um propósito divino na Terra. Olhe para esse surtado aqui, para esse maluco chamado Caio Fábio que você está assistindo. Olhe bem para mim nos meus olhos. Veja o brilho da minha loucura. Você entendeu? Vós, psicólogos, psicanalistas, psiquiatras, filósofos, olhai os meus olhos e ficai perplexos com o que vos digo. Eu, Caio Fábio, nasci para cumprir um propósito de Deus na Terra. Gostaram do tamanho do meu surto? Esse é o meu surto. Eu carrego uma semente de divindade. Você acha que isso é o meu narcisismo? Essa é a minha âncora. É isso que me dá poder para enfrentar a vida, a morte, o contraditório, seja lá o que for. Eu sei que eu existo para cumprir um propósito de Deus na Terra. Mais que isto, ainda no primeiro elemento, no primeiro princípio, eu concluo dizendo: você é influenciado pelos genes que herdou dos seus pais. Claro que você é. E é também bastante circunstancializado pelo meio, pelo ambiente no qual você vive. É claro que é. Entretanto, mais forte do que as determinações genéticas ou do que os condicionamentos do meio social no qual você vive, é o seu chamado para ser. Você foi criado como um sacramento, como um sacerdote neste universo de Deus. Por isso, você existe e sabe que existe, tem consciência de si. Por isso, enche a sua consciência com esse significado de que você existe com um propósito divino a ser cumprido na Terra. Quando você assumir sua vocação para ser, as outras pessoas vão encontrar você. Eu vou repetir isso. Quando você assumir genuinamente a sua vocação para ser, assumir quem você é em Deus e para Deus, aí as outras pessoas vão começar a encontrar você. Segundo princípio que eu quero que você guarde no seu coração: creia que seu dia ganha força e energia espiritual quando você ora. Vou repetir. Creia que o seu dia ganha força e ganha energia espiritual quando você é uma pessoa que ora. Quando você abre a porta do dia com oração. Quando você tranca as portas da noite com oração. Quando você dá um passo depois do outro, submetendo os seus pensamentos a Deus. Quando o seu processo de pensar passa a ser um processo de orar. Quando você não fica mais pensando entre você e você mesmo.
quando não é mais o conflito do anjinho da direita com o demoninho da esquerda, todos com a sua cara, dizendo, faça isso, seu palhaço, panacão. Aí o outro diz, não seja otário, seu panacudo, se fizer vai se quebrar. Enquanto o cara fica aí, ó, entre o anjinho da direita e o demoninho da esquerda, ele está danado. Orar é fazer com que eu tire o chapéu dos meus pensamentos e o meu pensar viaje em Deus. Ao invés de eu chegar e dizer o que eu vou fazer para pegar esse desgraçado, eu digo, Senhor, Tu sabes como eu estou sendo oprimido. Me dá sabedoria, conforme o Evangelho, para que eu saia disso, sem que a minha vida se torne uma calamidade no processo. Quem pensa orando, encontra o caminho da vereda bem-sucedida diante de Deus sempre, porque não há nenhum pensamento horroroso que sobreviva à franqueza de um orar que coloca todos os temas da mente diante do Deus que é amor, verdade, justiça, graça e equidade. Por isso, o segundo princípio para quem quer ser bem-sucedido é este. Creia que o seu dia ganha força e ganha energia espiritual quando você ora. Portanto, ore sempre, mesmo nos seus afazeres, no seu cotidiano. Sempre que uma notícia ou informação lhe chegar, entregue-a a Deus. Não saia dando chute em pedras, nem soco em ponta de faca, nem diga eu vou resolver isso no peito e na raça. Entregue a Deus, ore. Coloque diante dele, ofereça a Deus os potenciais e as possibilidades de cada fato, de cada ocorrência, de cada percepção ou de cada impressão que lhe vem ao coração. Coloque tudo diante dele. Além disso, pare um pouco todos os dias, um pouquinho, ainda que seja só um pouco, e ore. E fale com Deus, e você não precisa de um panteão de Pedro, Paulo, Maria, José, Santa Etelvina, ninguém. É você e Jesus. Não tem intermediário, não tem sumo pontífice. O sumo pontífice é Jesus. Fale com Deus em Jesus, com intimidade. Ele autorizou você a chamá-lo de painho. Por isto, não se sirva de oração de ninguém. Não tem oração mais forte do que a sua. Não tem ninguém com mais poder para orar do que você. Ore com sinceridade, os céus e a terra se abalarão. Por isso, ore sempre, leve diante de Deus todas as coisas e mais que isso, dê graças por tudo. E abrace o Senhor no seu coração, mesmo quando você não estiver entendendo os fatos da vida. E mais, quando orar, peça coisas específicas, mas não se esqueça sempre de terminar de modo submisso e geral, sem fixação, dizendo eu quero que tu me deis aquilo, eu quero que tu me deis isso. Peça as coisas que você queira, mas não se fixe nelas. Termine de um modo geral, dizendo é isso que eu penso que eu gostaria de ter, ou que seria bom para mim, mas é o Senhor que sabe. Seja, portanto, feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Afinal, você não sabe se o que você quer é o melhor, mas você sabe que o Senhor sabe. O terceiro princípio para um ano bem-sucedido é o seguinte: creia que a maior inteligência que Deus lhe deu não é a inteligência intelectual, nem a emocional, mas sim a inteligência mesmo. O coração tem razões que a própria razão desconhece. Usar a cabeça, que é a inteligência intelectual, e saber se relacionar com o próximo e as circunstâncias, que é a inteligência emocional, são realidades importantes e fundamentais, mas ainda não são as realidades essenciais. O que é essencial no mundo da inteligência? É ser um gênio de cabeça? É um bocado de gênio insensato. Eu conheço pessoas inteligentíssimas cuja inteligência é endiabrada.
Ou conheço pessoas com uma inteligência emocional enorme, dão nó em pingo e d'água, em volta deles fica tudo do jeito que eles querem. Mas ainda é manipulação. A verdadeira inteligência do ponto de vista de Deus é aquela que acontece nas essências do Espírito. De fato, o essencial habita os mistérios do Espírito no mundo do coração. Portanto, dê atenção aos seus sonhos noturnos, aos seus sentimentos perceptivos e, sobretudo, internalize a verdade do Evangelho, para que o seu pensar não seja fruto do seu filosofar translocado, para que a sua inteligência emocional não sucumba aos ambientes das diplomacias e das relações que são apenas convívios de manipulação. O que você precisa é da sabedoria do Evangelho, para que você aprenda a discernir entre o bem e o mal, para que você escolha veredas simples, não confiando na sua esperteza intelectual, nem na sua capacidade de gestão emocional, mas fazendo as escolhas da sabedoria e da bondade. Quando você tiver uma impressão, não a despreze de cara, medite, considere, ore, discirna. A resposta pode estar no passado, mas às vezes trata-se de uma intuição profética que Deus deu acerca do dia de hoje. Não despreze as vozes do coração, não despreze os sonhos, não despreze os toques de gente que te ama e que dá toques em você. Guarde essas coisas na alma. Ser inteligente é também guardar no coração um composer de fatos para ir aprendendo a sabedoria, como diz o Salmo. Ensina-me a contar os meus dias, todos eles, aprender com cada novo dia, para que eu alcance um coração sábio. Do ponto de vista de Deus, inteligência é sabedoria. Quarto princípio diz o seguinte: creia que quando alguém ama a Deus e ao próximo e respeita a vida, então tudo ganha sincronicidade, ganha conectividade. Se você ama o próximo e respeita os fluxos da vida, se você busca fazer pelo outro o que você quer que o outro faça a você, se você antes de fazer qualquer coisa diz, bom, eu gostaria que isso fosse feito para mim, se é uma coisa que vai lhe incomodar, não faça ao outro. Só gosta de incômodo o tarado. É aquele outro que gosta de fetiche, de apanhar, de ser amarrado, de que enfie um pedaço de vassoura no ânus dele. Esse cara não é confiável. Esse cara diz, ai meu Deus, eu gosto de apanhar. Esse aí não serve de referência para mim. Eu estou falando de gente normal. Gente normal diz o seguinte: qual é o bem que eu quero receber? Como é que eu gosto de ser tratado? Então é como eu gosto de ser tratado que tratarei os outros. Esse é o princípio de todas as coisas, Jesus ensina. E é isso que eu preciso aprender a praticar. Quando eu começo a praticar isso, quando eu amo a Deus e manifesto respeito ao próximo e respeito para com a vida, então as coisas começam a ganhar sincronicidade. Tudo vai ganhando harmonia. Ninguém precisa fazer nada, não precisa convocar nenhum concílio, nenhum seminário. A vida vai ganhando encaixes. O mundo vai ganhando seus plugamentos, as harmonias vão acontecendo, as sinfonias vão se estabelecendo quando eu canto o canto do amor de Deus, para o próximo e para a vida. É assim, sempre será assim. Isso é apenas uma outra forma de dizer que todas as coisas passarão a contribuir conjuntamente para a sua vida, porque você ama a Deus, ama ao próximo e respeita a vida. O amor de Deus traz sentido para a vida. O amor de Deus transforma o cenário mais obscuro numa conspiração do bem. Você pode acreditar nisso? Creia para o seu bem, por favor. O quinto princípio diz o seguinte: creia que a leitura bíblica, a leitura da palavra, especialmente o Novo Testamento, que é a palavra que nos concerne acima de todas as coisas, porque é ela que revela Jesus. O Velho Testamento continua a ter importância, mas é uma importância relativa, porque o absoluto está aqui, naquilo que revela Jesus.
Eu leio essa parte de cá do início, que é chamada de Velho Testamento, a partir dessa aqui. E esta aqui eu leio a partir de Jesus. O que parece com Jesus fica, o que não parece com Jesus sai. É simples assim. Por isso, creia que a leitura bíblica feita com os olhos do coração ilumina a alma e os caminhos da gente na terra. Ler a Bíblia é importante, mas essa leitura tem que ser feita a partir de Jesus. Há coisas na Bíblia que ficaram para trás, caducaram, esclerosaram. Por quê? Porque em Jesus elas não têm mais o lugar delas. Há milhares de coisas do Velho Testamento que estão mortas e sepultadas para sempre, porque Jesus veio para acabá-las. E eu não tenho o direito de fazer delas um zumbi na minha vida. Se eu sou de Jesus, uma quantidade imensa de coisas do Velho Testamento precisam ser sepultadas. As únicas que ficam vivas são aquelas que Jesus diz que são Evangelho, que tem a ver com o Espírito dele. Leia a Bíblia assim. E aí você, lendo assim, vai descobrir o significado de ter diante de si não um oráculo. O que você tem diante de si é palavra de Deus para todas as dimensões da vida, para não lhe deixar dúvida a respeito de nada. Ele vai lhe dar consciência de procedimentos os mais diversos, mesmo no ambiente mais absurdo e mais estapafúrdio. Você vai encontrar sentido, propósito e direção, vai fortalecer o seu mundo espiritual, porque ninguém que não leia a palavra vai se fortalecer espiritualmente, só se fortalece espiritualmente quem se encharca do Evangelho. Por isso, leia a palavra como caminho de descoberta e de insights para a sua visão do mundo, de si mesmo e de Deus, e obedeça, porque a palavra é lâmpada para os nossos pés, é luz para os nossos caminhos, é o caminho da vida. O sexto princípio diz assim: creia que uma atitude mental positiva tanto é resultado de uma espiritualidade sadia, como também pavimenta o caminho de todo ser humano bem-sucedido. Eu vou repetir: creia que uma atitude mental positiva, não negativa, positiva, que pensa o melhor, que espera o melhor, que projeta o melhor, essa atitude mental positiva tanto é resultado de uma espiritualidade sadia. Para se ter essa mente positiva, a gente tem que ter uma espiritualidade sadia, fundada em fé, em amor e em confiança. Como também, mais do que isso, essa atitude mental positiva, que é resultado de uma espiritualidade sadia, fundamenta, pavimenta o caminho de todo ser humano bem-sucedido. Qualquer ser humano bem-sucedido terá que trilhar essa vereda assim. Do contrário, ele pode ganhar bilhões e continuará a ser um miserável desgraçado. Ele pode construir a torre mais alta da terra. De fato, ele está cavando proporcionalmente um buraco equivalente para a sua própria alma, porque só encontra caminho de vida na existência aquele que olha para a vida com uma atitude mental positiva. Essa atitude mental positiva tem que ser fruto de uma espiritualidade baseada em amor, e essa atitude baseada em amor pavimenta o caminho de todo ser humano bem-sucedido. E eu costumo dizer que mesmo ateus positivos se dão melhor na vida do que ateus negativos. Vou repetir: até ateus positivos se dão melhor na vida do que ateus negativos. O mesmo princípio se aplica a qualquer ser humano. E se você se enche de fé, aí é que você se torna absolutamente bem-sucedido, porque quem garante é o Senhor, que diz: o meu justo viverá pela fé. O outro princípio, o sétimo, diz assim: creia que generosidade e dadivosidade são forças espirituais poderosas que atraem para quem as pratica as melhores oportunidades e possibilidades da vida. Quem é generoso, quem é dadivoso, não está perdendo nada, está atraindo tudo. Quem anda com generosidade e com dadivosidade é perseguido pela bondade e pela misericórdia todos os dias da sua vida.
Desde menino eu aprendi isso como um valor inegociável dentro do meu ser. Eu não era ainda convertido ao Evangelho, eu já sabia disso. Depois que eu encontrei Jesus, isso ficou mais forte do que o sol na minha vida. É um princípio poderoso. Generosidade e dadivosidade são forças espirituais poderosas que atraem para quem as pratica as melhores oportunidades e as melhores possibilidades da vida. Por isso, é tão importante dar, contribuir, tanto com dinheiro para pessoas necessitadas, para causas importantes, quanto é importante andar de olhos abertos para socorrer o carente, o necessitado. É absolutamente essencial dividir o que a gente tem com os outros. Quem faz isso não está se empobrecendo. Quem faz isso está adquirindo força, poder espiritual e tem mais. Quem age assim é perseguido pela bondade, pela misericórdia e pela dadivosidade. Eu não estou falando isso porque eu li em algum livro. Eu creio na palavra e está inscrito no meu coração. Os rastros dos meus pés praticam isto na terra há quase 40 anos e eu estou dando testemunho a você de que não ando atrás de nada. As coisas correm atrás de mim e correrão atrás de mim enquanto meu coração for generoso, dadivoso, em misericórdia e em sinceridade. Essa é a promessa do meu pastor. Se ele é o meu pastor, nada me faltará. Que a bondade e a misericórdia hão de correr atrás de mim todos os dias da minha vida. É por isso que eu não ando atrás de nada e tudo de bom corre atrás de mim em nome de Jesus. Mais do que isso, creia que a diferença, que o que diferencia o fazer do não fazer é apenas uma decisão seguida de gesto simples. Entre fazer e não fazer, a única coisa que diferencia é um gesto. Quem faz, levanta e anda. Quem não faz, fica falando e não faz nada. Então, ao invés de ficar elaborando o ano inteiro o que você vai fazer, levante antes. Assim mesmo, nunca adia o início de qualquer coisa na qual você acredita, se a oportunidade se apresentar e seu coração responder com paz e fé. O gesto necessário, tanto para se levantar da cama, quanto para levantar a cama, é um só, colocar-se de pé. Daí Jesus ter dito, levanta, toma o teu leito e anda. O nono princípio, o tempo está acabando, eu só vou ler. Creia que a melhor composição de imagem exterior e de virtude interior para um cristão ou um discípulo de Jesus é aquela que combina a simplicidade dos pombos, que é a imagem exterior, com a prudência das serpentes, que é a virtude interior. Sendo assim, seja astuto por dentro e simples por fora, sempre dá certo e protege a vida. E por último princípio, preste atenção, creia que a maior bênção de possuir uma consciência é poder usá-la para autoexaminar-se todos os dias. Eu vou repetir a você, a maior bênção de você possuir uma consciência é poder usar essa consciência para todo dia fazer autoexame. O que é que adianta ter uma consciência que não é usada para autoexame? Consciência que é usada só para julgar o outro faz de você um diabo. A minha consciência me foi dada para eu me julgar, para eu me discernir, para eu me examinar. Por isso preste atenção nisto. Creia que a maior bênção de possuir uma consciência é poder usá-la para autoexaminar-se todos os dias. Quem se autoexamina resiste melhor às críticas, pois se utiliza delas para diminuir seus próprios equívocos e se mostra imune a elas quando a consciência o convence de estar fazendo aquilo que é certo. Autoexame é o que faz a diferença entre aqueles que vivem para preservar a sua imagem e a reputação em relação àqueles que vivem para o que é verdadeiro e o que é real. Faça isto.
E você vai ver como não tem jeito de a sua vida não ser bem-sucedida. Faça isso enchendo o seu coração do Evangelho todos os dias. Faça isso pensando num processo que faz os seus pensamentos viajarem em Deus e por Deus todos os dias. Busque paz e harmonia e a vida se harmonizará à sua volta. Seja misericordioso, dadivoso e generoso e a bondade e a misericórdia lhe perseguirão. Não se jacte da sua inteligência intelectual nem emocional. Busque, antes disso, sabedoria simples para a vida. E você vai ver a sinfonia do amor de Deus começar a tocar, mesmo nos dias mais difíceis. Você vai ver que de todas as calamidades brotam adubos para as melhores sementes, quando o coração da gente mantém essa atitude, mantém esse espírito. Agora, olha aqui para mim bem de pertinho. Eu quero lembrar que nesse mês de janeiro nós não teremos reuniões no Teatro La Salle. Eu vou avisar aqui, ou no meu site, no www.caifab.com, o reinício das atividades do Caminho da Graça aqui em Brasília. E eu falei isso apenas porque eu estou precisando tirar férias. Tá bom, minha gente? Um beijo, que Deus nos abençoe, que guarde você, que esses princípios não fiquem apenas na sua cabeça, que eles sejam drenados e minem para dentro do seu coração e criem um guarani de água potável no seu inconsciente. Criem um veio de água viva que brote de você. Não só neste ano de 2010, mas no curso de toda a sua vida. É o meu desejo de coração e eu faço dele também o desejo da minha mulher, dos meus filhos e de todas as pessoinhas que se reúnem com a gente no Caminho da Graça. Que Deus abençoe você. Tchau, tchau. Bye, bye.